dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso Podcons, um podcast especialista no produto consórcio. Estamos aqui mais uma vez ao meu lado, Pabline Belks, Boa noite. a nossa supervisora da LCred, né, do Grupo LC, recebendo um convidado ilustre aqui, né, um parceiro, né, que é o Wesley, né? Wesley é da Bancobras, que é um parceiro de negócios do Grupo LC. Seja bem-vindo, viu, Wesley? Obrigado. Seja A gente bem-vindo. fica feliz Obrigado, aí Pabline. pelo seu tempo, né? Para a gente poder falar um pouquinho que mais sobre o produto que mais cresce no país, né? Que é o consórcio. E tirar dúvidas. Muita gente tem muita dúvida, né, Pabline? Referente ao consórcio. E nada melhor do que o Wesley para tirar as dúvidas aqui do pessoal que segue o nosso canal aí, viu, gente? Segue o canal, viu? Segue o canal, né? Se inscreve aqui, tá? E não esqueça de deixar o seu like, viu? É muito importante para que a gente possa levar um pouco mais sobre o produto consórcio, o entendimento, né? Para que você entenda, né? E ajude as pessoas a realizar o seu sonho, né? Que é da sua casa, do seu carro, da sua moto, né? E do serviço também, né, Wesley? Claro. Wesley, conta um pouquinho aí mais de você. 14 anos como coordenador na Bancobras. Não todo esse tempo. Na Bancobras há 14 anos, mas recentemente eu peguei a coordenação, né? Houve as Mas 14 anos respirando consórcio. Não, mais tempo, 20 anos. 20 Olha, anos Olha, respirando consórcio. Consórcio há 20. Eu comecei com 15 anos de idade. Não na Bancobras, né? Passei por outras administradoras. E no finalzinho de 2008, tive a honra, né, de começar, né, minha trajetória lá na Bancobras. Estou até hoje muito feliz. Bom, a Bancobras é uma administradora com sede em Brasília, né? Sim. Uma administradora já bem conceituada, né? Tem vários produtos, né? Trabalha com todas as linhas aí, né? E qual que é o carro-chefe da Bancobras? Assim, a gente tem lá imóvel, auto e serviço. Exatamente. Se a Bancobras é um grupo com 3 empresas, né? Além do consórcio, que é o segmento que eu atuo, tem também o turismo, que é a maior, né, da América Latina, né? O maior clube de turismo. Também tem o seguro. E o consórcio é o que eu mais gosto de fazer. Conheço pouca coisa ali, né, dos outros segmentos, mas eu adoro vender consórcio. Nós também, né, Pablinho? Demais. Na LCred lá, né, assim, a Bancobras é um parceiro da LCred Consórcios, né? É um dos nossos principais parceiros, onde a gente comercializa as cartas da Bancobras aí. Não é isso, Pablinho? Exatamente. Você é formado em administração, Isso. né? E também é pianista, viu, Fabiano? Pianista. Estudei 9 anos no conservatório de música, né? Eu comecei lá com 10 anos de idade. Ganhei meu primeiro teclado ali do meu pai e depois entrei no conservatório, estudei 9 anos. Toquei muito tempo, viajei bastante fazendo isso. Mas depois conheci a minha esposa, me casei. Tenho 3 filhos maravilhosos. 3 filhos, Pablinho. A Gabriela, o Luiz Henrique e o Fernandinho. E aí não tem mais tempo. Não sobrou tempo. Pega o violão ali, eles não deixam. Nem um violãozinho eles não deixam mais pra tocar. Mas é bom demais, né, Wesley? Não tem dúvida nenhuma. Wesley, a gente trouxe aqui, no decorrer dos últimos dias, a gente teve várias perguntas, né? A gente soltou ali um quiz de perguntas, né? De pessoas sobre o produto consórcio. E assim, algumas dúvidas a gente trouxe aqui para você, para que você possa falar um pouquinho mais delas. Tá. Uma delas, assim, que o pessoal tem muita dúvida é na comparação com o financiamento. Uhum. Então, quando a gente fala, né, da taxa de administração e de fundo de reserva, né, as pessoas elas se confundem com a taxa de juros, né? Ah, não, mas no consórcio então tem juros, né? O que é a taxa de administração e o fundo de reserva? Como é que você pode explicar de uma forma para que as pessoas entendam, né? Qual é a diferença principal, né, referente à questão dessa diluição da taxa de administração e do fundo de reserva na comparação com o financiamento? Claro. Assim, o financiamento você paga uma taxa de juros por conta do tempo. Quanto mais tempo, mais caro vai ficar. O consórcio não, existe uma taxa administrativa, que ela é engessada, já é pré-fixado, né? E essa taxa ela será diluída independente do prazo que o cliente vir a contratar.
Então, pode ser a mesma taxa em 100 meses ou em 200 meses. Então, ela vai ficar fracionada no tempo, dividida no período. A mesma coisa o fundo de reserva, né? E assim, a diferença para compor, né, o valor da parcela, o valor da prestação, aquela contribuição que o consorciado vai ter, pega-se o fundo comum. O que é o fundo comum? É o crédito. Vamos colocar aqui 100 mil reais. Esse é o crédito que eu vou ter disponível para compra. Vou incluir uma taxa de administração. Dá um número aqui, 10%. Então, tenho 100 mil, 10% de 100 mil, 10 mil reais. E vou pagar mais 1% de fundo de reserva, R$1.000. O meu custo total, 111 mil. Vou dividir isso aí em 100 meses, vai dar parcelas de 1.111. Né? 1.110, perdão. Então, isso compõe a sua parcela. Fundo comum, taxa de administração e fundo de reserva. Então, bem diferente do financiamento, o custo é muito menor, sem dúvida nenhuma. Ah, né? isso é Essa verdade. pergunta é interessante, Fabiano, porque as pessoas pensam que a taxa de administração, ela é mensal, né? É 15, 10% por mês, né? Ou por ano. Ou por E ano, não, né? ela é fracionada no Isso. tempo. Uhum. Né? Então, Tanto ela, tanto o fundo reserva, né? Tanto, independente. Né? O fundo de reserva e a taxa de administração. Quais as características aí do lance embutido e do lance fixo, né? E o que eles podem implicar aí num plano de consórcio? Muitas administradoras, inclusive a Bancobras, trabalham com duas modalidades de lances, né? Existe o lance livre. Qual que é o lance livre? É aquela opção que o cliente não está limitado a uma porcentagem. Ele pode ofertar entre uma parcela ou o máximo de parcelas que o grupo permite, né? Então, se ele contratou num grupo em 100 meses, ele poderia ofertar em uma ou 100 parcelas. Ele está livre para ofertar a quantidade de parcelas que ele quiser, né? E quem vai ser o ganhador? Aquele que ofertar o maior número de parcelas. Então, aí a administradora pode limitar, olha, para esse grupo nós vamos contemplar 5 pessoas por lances livres. Os maiores lances serão os 5 contemplados, né? E o lance fixo é um lance exato. Vou colocar aqui um número, 40%. Então, se 10 pessoas tiverem intenção em ofertar um lance fixo, teoricamente vai dar um empate, porque todos vão conseguir ofertar exatamente 40%. E aí o grupo pode ser permitido, por exemplo, 1 ou 2 cotas naquela assembleia por lance fixo e talvez 5 lá por lance livre. Mas tá, 10 pessoas ofertaram lance fixo, né? Vai contemplar 2. Qual é o processo? Do Quem que eu desempate, escolho, né, entre aqueles 10? Sim. Então é feito um outro sorteio somente com aqueles que ofertaram o lance fixo. E aí vai chamar os 10 na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, até o 10º colocado. Os 2 primeiros serão os contemplados, né? Caso um ou outro não confirme, porque ele tem um prazo lá de 3 dias para confirmar o pagamento, né, do lance ofertado. Caso um ou outro, talvez também por livre, né, pelo lance livre. Se ele não confirmou o pagamento daquele lance, chama-se o terceiro. Se aquele terceiro talvez estivesse inadimplente, não confirmou a parcela dele, ele não conseguiu contribuir, né, para aquela assembleia, então não vale, não faz sentido ele participar, já que ele não contribuiu com os demais do grupo. Então ele é eliminado, passa-se para o quarto, e assim alguém vai confirmar. A ordem é descer ou subir da contemplação? No- Quando um cliente está inadimplente, por exemplo. Tá, vamos considerando os 10 lá que ofertaram o lance fixo, né? Vamos chamar os 10 e os 2 primeiros serão os chamados. E aí, caso eles confirmem, serão os contemplados. Só vai chamar o próximo caso esses 2 não confirmem. Aí vai chamar na ordem, o terceiro, o quarto, quinto, até que alguém confirme. E isso pode acontecer até um dia antes da próxima assembleia. Então não tem um tempo, assim, não chamou, acabou e já finalizou o processo. Isso é importante falar e frisar até para quem está vendo a gente, né? Exatamente. A possibilidade que você tem com o produto consórcio. Então, isso leva muito à questão do planejamento financeiro. Exato. Então, você vai conseguir planejar. Se você tem recursos próprios para dar de lance, então você pode ser contemplado tanto por sorteio como por lance. Então, você tem várias formas de conseguir alcançar aquele crédito e fugir das taxas de juros, né, de Não, e financiamento. o bacana, Pablini e Fabiano, o cliente ele tem isso na palma da mão, né? Exato. Ele, no dia da assembleia,
Depois que passou, né, aquele horário ali, o tempo da assembleia, ele consegue entrar lá no sistema e ver em qual posição ele ficou, caso ele não tenha sido um dos contemplados. Então é muito normal o cliente me ligar e falar assim, Wesley, eu vi aqui que eu tô na terceira posição, será que me chama? Aconteceu com a gente. Então, O Charbel, né? O Charbel, ele ficou no quarto, colocado, e ele falou assim, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo. O cliente não pagou o lance e ele foi contemplado. Na Não, terceira assembleia. E esse mês a gente teve um cliente contemplado por sorteio, né? Vai Que, primeiro. inclusive Pagou a da primeira- Bancobras. Pagou a primeira parcela e Gente, já. Muito bom, né? Cliente É de verdade. serviço pagou a primeira parcela. Em menos de 30 dias foi Em contemplado. menos de 30 dias ela foi contemplada. Ela nem Muito acreditou, né? Ela nem acreditou que tinha sido contemplada. Então, acontece. Então, é a forma, tanto da parte de organização financeira para as pessoas adquirirem seus bens, né? Como a possibilidade de ser sorteado também, Sim. né? Sem E, dúvida. e aí, deixa eu te perguntar. Com relação à quantidade de sorteio, de cotas sorteadas a cada mês, como que funciona? Como funciona o processo? Como que a gente funciona o faz a processo? seleção? Como que faz a seleção? Antes de ser inaugurado esse grupo, né? Então, vamos entender como será lançado esse grupo e as características que serão definidas, né? Então, a gente pré-estabelece, olha, um grupo de 100 meses, onde nós vamos contemplar até 10 pessoas, vamos dizer assim, sendo um por sorteio, 2 por lance fixo e os demais por lance livre. E aí, para a gente entender quantas pessoas vão se instalar naquelas cotas, a gente multiplica. Se é um grupo de 100 meses, vai ter 10 pessoas, então nós vamos ter 1.000 pessoas cadastradas. Certo. Então multiplica. Todo mês vai sair 10 durante 100 meses, vai ter um limite. Então tem muitas pessoas que acham, não, um grupo é enorme, sei lá, eu vou concorrer com uma pancada de gente. Não, não é. Você vai concorrer somente com aqueles que estão cadastrados com a parcela em dia. Então, quer dizer, mesmo que o grupo ele tenha um limite de 1.000 participantes, talvez naquele momento que ele está sendo alocado, talvez naquele momento só tem lá 500 pessoas participando. E o grupo já em andamento, já foram algumas pessoas contempladas, que também não vai concorrer nem por sorteio, nem por lance. Então, aquele cliente que está entrando agora vai concorrer somente com aqueles que estão ativos e aptos, né? Isso é Então, importante. diminui muito a possibilidade, né, de não ser contemplado. A concorrência diminui, né? Também, porque ele não concorre com 1.000, ele concorre com quem está ativo. Só com aquele... Isso é uma dúvida muito comum, né? Então, muito. assim, qual que são as minhas chances de conseguir ser contemplado? Então, é a questão que a gente estava falando do planejamento. Então, para quem está ouvindo a gente, né? Então, assim, você, né? Se você tem um recurso próprio, se você tem um carrinho agora, e se você planeja trocar de carro daqui um ano e meio, então o consórcio, sem dúvida nenhuma, é a bola da vez, né? Porque a partir do consórcio, você observa, igual o Wesley está falando aqui, as possibilidades que você tem de ser contemplado. É uma questão de, se você organizar, você vai conseguir adquirir, vai pagar menos, bem menos, né? Sem dúvida. E vai conseguir realizar o seu sonho, não é? Exatamente. Sobre o sorteio. É um por sorteio. Sim. Quando o grupo ele tá encerrando, eu já percebi isso em algumas administradoras, por isso que eu estou te perguntando se a Bancobras também. Aumentou, tinha mais de 3, 4, eu vi uma que tinha 11 sorteados, mas eu percebi que o grupo estava encerrando. Certo. Faltava meses. O que acontece? Por que eles fazem esse sorteio De muitas pessoas quando tá praticamente no já encerramento que a do grupo? característica diz que seria um. É isso. Né? Sim. Porque o grupo, teoricamente, tem muitos pagantes. A maioria já foram, né? Estão ali só mantendo parcelas, já foram contemplados. Claro, aqueles que ficaram por último são pessoas investidoras. Né? Que talvez a ideia era realmente poupar e ficar aguardando a contemplação para o sorteio. E o grupo, ele gera muito saldo. Então todo mundo pagando e ninguém dá lance para contemplar, fica acumulando saldo ali no grupo. E aí, não, peraí, eu tenho saldo aqui para contemplar 10 pessoas pro sorteio? Vou liberar. Então libera para várias pessoas. Então não precisa se ficar somente naquele único contemplado sorteio. Se tiver saldo suficiente e não teve ninguém que ofertou lance, a administradora ela pode sim liberar para mais de um. Pode liberar para várias pessoas. Claro, se tiver saldo suficiente para isso. Se a saúde financeira do grupo tiver ok, tudo certo. Exatamente. Para liberação do crédito. Isso. Ou seja, o consorciado não precisa temer
né, que ele não vai conseguir ter um bom investimento Exato. ou conseguir pegar o crédito para usar para a compra do seu bem. Sem dúvida. Mas a nossa cliente que foi contemplada, ela ficou extremamente surpresa, né? Sim. Por quê? Porque agora eu acredito que o consórcio é de verdade, o consórcio existe, porque às vezes faz investimento porque, eu quero só poupar. Sim. E aí, quando tem uma surpresa, isso é bom. É. Porque quando tem uma surpresa, assim, a pessoa, nossa, é real, o consórcio existe. Ainda mais por sorteio, né? Que é A aquela... Poliana, ela me chamou, né? Me ligou. E falou assim, Wesley, eu quero saber agora o que eu faço, porque ela foi contemplada, e quando ela tem que usar, quando ela quiser, calma, diz pra ela relaxar. Ela tá à vontade agora. Ela, não, mas ela não perde, não perde. Né? Pelo contrário, né? Não perde nunca. É. Então, assim, uma vez que esse cliente ele é contemplado, independente se é por sorteio ou por lance, ele não tem a obrigatoriedade de utilizar de imediato. Uhum. Ele pode aguardar, ele pode ficar contemplado. Para você ter ideia, eu trouxe um número aqui, até falando sobre isso. Isso aqui é um número da Bancorbras, tá? Tá. A Bancorbras já entregou, já liberou 1,5 bilhão Olha em só. consórcio. Meu Deus, Já parabéns. faturado, É grana. tá? É muito... 3,5 bilhões Olha contemplados e as pessoas ainda não utilizaram. Não utilizaram. Quer dizer, estão aguardando. Sabe por quê que isso é importante? Porque uma vez que você é contemplado, a gente tem que acompanhar o mercado. A Selic está aí quase 14%, Sim. né? Esse cliente contemplado, a atualização da carta de crédito é pela Selic. Uhum. Então, vale muito a pena ele ficar aguardando ali. Deixa ela parado, que não sem pressa. Procura à vontade o bem ou o serviço que ele for utilizar, porque vai estar sendo atualizada a carta de crédito dele. É, até uma das perguntas que a gente estava falando, né? Da exatamente. importância do reajuste, do índice de reajuste do consórcio. E até hoje, já foi comercializado 17,8 bilhões Olha só. em cartas de Os números consórcio. são incríveis, né? É, muita carta. Isso só da Bancorbras. Só da tá? Bancobrás. No ano passado, foi comercializado aqui 252 bilhões em cartas de consórcios no Brasil. Então, assim, muita gente É muita gente. está fazendo consórcio. Graças a Deus. É, se você pode Estamos acompanhar, né, junto com os números na ABAC, né, Sim. que é a Associação Brasileira Exatamente. Que das Administradoras de mostra toda a Consórcio. evolução Toda que o evolução. consórcio está tendo em todos os segmentos, né? Porque o de serviço também está só aumentando. Inclusive a LC Concile, que é a nossa empresa de recuperação de crédito, que atua no segmento, Exato. é uma das associadas Sim. especiais da ABAC, né? Exato. Então a gente recebe a quantidade de números, como que o mercado está evoluído para a questão do consórcio, como as pessoas têm mudado o seu conhecimento, têm buscado ter um pouco mais de tranquilidade para comprar o seu bem, né? Tem dado mais valor no seu dinheiro, né? Hoje, com as taxas de juros, a dificuldade do financiamento, se a gente falar então em veículo, né, seminovo, as taxas são muito maiores do que o veículo Sim. novo ainda. Sim. Então, realmente, o consórcio, ele é uma saída, ele é uma válvula de escape. Né? Você tem que pensar realmente em fazer um consórcio. Sim. Eu mesmo tenho consórcio. Eu também. Então, todos. Assim, o problema maior que eu acho que o ser humano é natural. Todo mundo, eu sou muito ansioso. Eu sou extremamente ansioso. 90% da população. Quando você vê um carro novo, né? E assim, fica sempre colocando à vista, né? Você olha, saiu um modelo bacana, que carro bonito, eu preciso comprar esse carro. E gera-se uma ansiedade, e pela ansiedade você acaba correndo ali pelo financiamento, né? Vou procurar algo mais rápido e prático. E muitas pessoas, eu acho que não vou jogar um número aí, mas quase 80%, ele acaba ficando frustrado depois que ele pega o bem. Mas é porque ele não foi uma necessidade para ele, foi um desejo. Isso. Essa é a diferença. Sim. O desejo, às vezes, você paga mais caro. Exato. Que aí entra a questão do financiamento, né? Sim. A gente anda tendo uma procura muito, muito grande. Porque, mas financiamento tá muito... Eles mandam uma proposta de financiamento pra gente fazer uma análise comparativa e, assim, 2,5 vezes. Incomparável. E aí, tem um ponto muito importante nisso, quando eu estou com algum cliente que chega em mim e diz assim, Wesley, o consórcio, eu vou ter que aguardar ser contemplado e eu preciso comprar o carro. Eu preciso, realmente você precisa. Você não tem nenhum carro, você não consegue aguardar um tempo. Não, eu tenho carro, mas eu preciso trocar o meu carro. Por quê? Esse não te atende mais? Ele não, me atende. Então, pois é.
O consórcio serve para você. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi ver o financiamento? Ele, sim. Qual foi o valor de parcela que ficou para esse modelo de carro que você pensa em comprar? Absurdo. Ele, ficou lá R$ 2.000. Olha que bacana. Com esses mesmos R$ 2.000, você consegue comprar um outro carro melhor, mais bonito e mais caro. Ele não tem como assim, através do consórcio, você Com pode. certeza. Então, quer dizer, se você pensa em pagar R$ 2.000 por um carro que custa 50 mil, você compraria um carro de 150 mil por consórcio, com a mesma parcela de 2 mil. É só aguardar. É só ter paciência. Você vai plantando, vai ter um grupo de pessoas te apoiando para isso. Não é só você. Porque o consórcio, Fabiano, ele não é só assim, um grupo de pessoas com a intenção de comprar um bem ou um Com o serviço. mesmo objetivo. Não é só isso. O consórcio é parceria, né? É amizade. Assim, a gente tá junto aqui. Todo mundo vai contribuir. E primeiro é você, Pablini. Amanhã pode ser o Fabiano. Eu espero mais um tempinho e vai ter minha vez. O consórcio é isso, é uma união. É o cliente entender que se ele for sozinho, ele não consegue. E ele tem que participar, ele tem que compreender que ele está ali no ambiente onde vai chegar a vez dele. Ou ele pode furar a fila dando um lance, ou ele pode aguardar o sorteio. Se ele acha que o consórcio, naquele momento, o lance está muito expressivo, tudo bem. Aquela pessoa que ofertou um lance alto, ele não vai participar mais no próximo mês. Sim. Teoricamente, a intenção é que faça a diminuição das intenções de lance. Para chegar no momento, se ele insistir no que ele tem, não, eu tenho isso, vou insistir todo mês. Vai chegar no momento que a vez dele vai chegar com aquele lance que ele estava predisposto a ofertar. Sim. É a questão, essa é a ideia. É a questão que a gente está falando aqui, né? O imediatismo, né? É convencer o cliente, né? Ele entender, mostrar para ele a importância que é de fazer esse planejamento. Né? E através desse planejamento ele vai poder comprar um melhor bem, ele vai poder comprar um veículo, um imóvel. Vai ter um custo menor. Vai ter um custo menor com a operação. E nós, lá da Elicred, né, a Pablini acompanha a operação, é a nossa supervisora lá. Nós acompanhamos esse cliente após a contemplação também. Então, a gente quer dar a melhor experiência para ele. Então, assim, nós buscamos ali, né, contemplou, nós vamos no cliente, acompanha o processo de entrega do bem. Então, a gente cria essa identidade para o cliente, porque é através desse trabalho que esse cliente pode indicar outros, ele pode comprar um novo consórcio com a gente. É assim que a gente pensa, né? É assim que a gente tem a nossa filosofia lá na Elicred. Ele é o melhor vendedor. Sim. Né? Ele é o melhor vendedor. É o melhor vendedor. Porque uma vez o cliente satisfeito, ele sempre volta naquela empresa que ele conseguiu conquistar o sonho, né? Pensa, quando você fala em consórcio aí de imóveis, você tá falando aí no prazo aí de 18 anos, 15 anos. Então, assim, é um sonho que ele tem, né? E ele tá planejando aquilo ali. E uma vez que ele conquista o sonho, você pode ter certeza, ele vai passar aquela imagem para a família, um amigo. O filho dele completou a maioridade quando ele quitou a conta de consórcio, vai colocar o filho para fazer para comprar um consórcio. Né? Porque deu certo. Né? Então foi muito bom. E a ideia do consórcio é isso mesmo, é planejamento de forma barata. E teoricamente, quando você compra uma carta de consórcio através de lance, ofertando lance, o seu custo efetivo foi muito menor, porque você antecipou somente uma pequena parcela do valor real daquele bem, que quando você quitar vai estar valendo muito mais do que você pagou por ele. Então, assim, vale muito a pena, sem dúvida. Realmente é muito esclarecedor, né? O Wesley aí, realmente são 20 anos de consórcio aí, né? Então aproveitem a oportunidade, são as dúvidas que geralmente os consorciados, os clientes têm sobre o consórcio. Veja que é possível sim você comprar um consórcio, começar a pagar uma parcelinha mais baixo, uma parcelinha que encaixe dentro do seu orçamento, né? Tem hoje o consórcio de moto também, né? Que tem muita gente andando de ônibus, né, hoje aqui em Goiânia e no Brasil. Então, se você se organizar, se você se planejar, você consegue comprar o seu primeiro carro, você consegue adquirir a sua moto. E tem o consórcio de serviços também, né, Wesley? Como que funciona esse consórcio de serviços lá na Bancobrás? O consórcio de serviço, ele é top. Por quê? Ele é assim, ele é... Você pode fazer de tanta coisa com o consórcio de serviço. Ele atende qualquer tipo de pessoa,
qualquer público realmente. Porque entre 15 mil, tem cartas menores, não na Bancorbras, né? Mas no mercado existe cartas menores. Mas entre 15 mil e não tem limite. O cliente, ele, caso tenha capacidade financeira para isso, ele pode contratar o valor que ele quiser. Mas o bacana é que você pode fazer tanta coisa com consórcio de serviço. Você pode viajar, pode fazer um curso MBA, você pode fazer uma cirurgia estética, ou não, né? Talvez seja uma cirurgia, seja para saúde mesmo, seja necessário, mas que pode levar um tempo, claro, né? Ah, não, eu preciso fazer uma cirurgia, mas eu tenho tempo para isso. Ou me organizar, porque eu tenho parte desse valor e eu consigo contemplar minha cota, claro. Procurar um corretor que vai atender e apresentar a melhor opção. Ele consegue fazer isso, né? Ele consegue reformar um imóvel, ele consegue colocar uma placa fotovoltaica, reduzir o custo efetivo. Isso é importante, hein? Imagina, ele pode adquirir um bem, né? Que é a placa Ele fotovoltaica. compra algo economizando para economizar em energia. Sim. Exatamente. Ele pode fazer uma reforma, ele pode, por exemplo, uma empresa jurídica, ele pode pagar o serviço jurídico. O cliente tem uma terra, né? Eu preciso fazer o plantio, o preparo da minha terra para o plantio. Ele faz a aração daquele terreno, que é um serviço. Então, assim, é bem qualquer tipo realmente de serviço, ele pode utilizar a carta de crédito. Eu preciso me organizar, uma construtora, por exemplo. Tem um custo muito elevado aí com engenheiro, com arquiteto, né? Tem que fazer o pagamento desse serviço e às vezes é de imediato. A administradora ou a incorporadora pode administrar ali, comprar várias cotas de serviços, contemplar essas cotas e depois fazer o aporte para essa pessoa que vai prestar esse serviço de engenharia, arquitetura, com a carta de crédito e reduzindo o custo, não tendo que mexer no capital de giro da empresa. Nós falamos... Após essa contemplação, qual é o tempo, Wesley, para a liberação do crédito? Qual o tempo? Vai depender, né, realmente ali da necessidade do cliente. Uma vez contemplado e ele indicando que tem intenção em utilizar a carta de crédito, ele entra em contato com a administradora, né? Ou por telefone, ou por e-mail. Existe um link onde ele vai fazer o cadastro dele para fazer a aprovação do cadastro e identificar o tipo de serviço que ele pretende fazer, né? Que ele vai usar a carta de crédito. O valor que ele tem como contemplada é feito pagamento diretamente para quem vai prestar o serviço. Então, ele não recebe esse dinheiro, tá? Quem tem a carta de crédito. O prestador. Paga direto para o prestador de serviço. Emite uma nota fiscal, né, sobre aquele serviço e a administradora faz o pagamento para ele. É assim que funciona. Dependendo do valor, se for um valor bem expressivo, né, em consórcios contemplados para serviços, o cliente, a administradora pode se pedir talvez uma garantia ou um fiador. Um avalista. Dependendo do volume, né? É um volume muito expressivo, então a administradora não, olha, somente com a renda que você está indicando aqui, nesse caso, porque não precisa apresentar inicialmente o produto que ele vai comprar. Ele não vai comprar nada. Ele vai ter um serviço para fazer o pagamento. Então, nesses casos, pode-se pedir uma avalista ou um bem como garantia. Entendi. Né? Mas se for valores aí menores, até 30, 35 mil, não é essa necessidade. Somente ali a nota fiscal já consegue fazer o pagamento. Wesley, a Bancobrás trabalha com parcela com redutor, né? Sim. A gente tem muitos clientes que perguntam se isso implica na contemplação. Eu gostaria que você explicasse, né? Porque muitos deles vão escutar a gente agora, sobre essa parcela com redutor. Tá. Isso, muitas administradoras também utilizam essa oportunidade, eu digo assim, porque dá a oportunidade do cliente ingressar no consórcio pagando uma parcela menor. É isso. Ele vai ter que pagar a diferença. Mas ele pode iniciar o processo do consórcio pagando menos, né? E quando ele quita isso? Quando contemplada. Quando aquela cota foi contemplada, ele vai pagar a diferença que deixou de pagar até então. Quando, ou por sorteio, vai ser reajustada a parcela dele a partir daí, ou ele pode simplesmente descontar da carta de crédito para manter o que ele estava pagando a menos, né? Ou se foi por lance, na maioria das vezes o lance já cobre essa diferença. Então ele consegue manter a parcela reduzida até quitar o consórcio.
né? E não implica na contemplação. Ele não vai deixar de ser contemplado. Tá Não, ouvindo, não né? vai deixar. Estão ouvindo, né? Não muda. Não altera em nada. Nada. É somente uma condição que ele tem. Por quê? Muitas pessoas pagam aluguel ou pagam financiamento do veículo. Uhum. E eles dizem, cara, eu preciso trocar meu carro, eu preciso comprar minha casa, mas eu já pago aluguel, eu já pago uma parcela do financiamento. E como eu vou fazer? Tá, faça um consórcio com redutor. Sim. Você vai ter um custo menor, contemplada a cota, você teoricamente não teria mais aluguel. Sim. Então, se fosse sorteio, não seria um problema reajustar a parcela. Sim. Se for por lance, conseguiu manter a parcela reduzida, mas ele conseguiu também administrar ali o aluguel e a parcela para conquistar a casa própria. Então, Excelente. Muito bom. Muito bom, né? Wesley. obrigado. A gente queria agradecer ao Wesley aqui, realmente tirou as nossas dúvidas. Espero que quem esteja ouvindo a gente hoje, né, tenha tirado cada vez mais as dúvidas de vocês, né, para que demonstre, né, como o consórcio é vantajoso, né, quais são as possibilidades que você tem de realizar o seu sonho, de comprar a sua casa, de trocar de carro. Né, vocês viram aí dúvidas, né? Poxa, o consórcio de serviço, gente, atende tanto pessoa física como pessoa jurídica. Vejam tantas possibilidades que temos aí pela frente Sem dúvida. para poder usar o consórcio. Outra situação que, assim, às vezes a dúvida é, eu posso fazer o consórcio de imóvel só para comprar um imóvel? Não. Você pode comprar, pode construir, pode reformar, pode quitar aquele financiamento que você fez e se arrependeu. Com juro, Caraca, com taxas de vou juros. quitar isso aqui, vou fazer um consórcio. E se livra do juro, né? E a gente tem caso, né? Tem, Que temos procurou casos. para poder Isso. quitar, porque não aguenta Faça mais pagar isso. uma parcela. Então, é possível, né? Tanto para imóvel quanto para veículo. Ele pode também quitar um financiamento de veículo. Então, assim, outro dia eu conversei com um cliente, apresentei lá a proposta do consórcio, o investidor, ele já tem um patrimônio formado, e ele, não, cara, no dinheiro está aplicado, tá tendo um bom lucro lá, eu acho que o consórcio para mim não vale a pena. Passou um tempo, apresentei de outra forma. Disse, olha, você tem um capital aplicado. O que você acha de pegar metade desse valor, fazer um outro negócio, onde você vai ter a oportunidade de ter 100% daquele valor que você investiu, Uhum. e o custo efetivo depois vai ser lá no valor de R$2.000, onde você vai ter talvez um patrimônio, que pode comprar uma carta contemplada. Carta não, perdão. Vai ter um valor X, você vai comprar um imóvel, e a compra desse imóvel vai te dar um lucro, que seria o aluguel, do dobro do que você paga de parcela, né? E aí você vai ter 50% do patrimônio a mais do que você tinha lá aplicado. E a outra metade que ficou vai continuar rendendo. O lucro que você teve desse negócio aqui, em talvez 5 anos você consegue administrar ali e voltar o que você retirou no início para fazer esse feito. Ele, cara, sério? Isso é possível? Assim, sim. Ele, como? Através do consórcio. Aí, Ele, ó. cara, eu não sabia. Eu achei que consórcio eu ficava preso ali e pagaria juros. Eu não. Se você tem um propósito de investir, você consegue comprar um bem pela metade do preço. Uhum. Ele compra pela metade do Tem que preço. capitalizar, né? Porque isso é importante. Isso. Então, se ele tem o costume de comprar à vista, ele pega, né, claro, procurar um grupo aí que consiga contemplar ele na casa de 50%, 60% do valor, Uhum. ele vai ter 100% da cota contemplada e comprar um bem. O locador, né, quem vai locar aquele bem, vai pagar a parcela. Sim. Então, ele vai ter um patrimônio onde ele gastou 50% ou 60% do bem. Tudo é uma questão do planejamento, Não é? né? E é isso. Quem planeja, realiza, né? É isso. Bom, Wesley, a gente queria agradecer a L-Cred Consórcios, né, o Grupo LC, a sua presença, o tempo que você teve aqui. De fato, foi muito esclarecedor, né? Agradecemos aí, Pablini Belks também aqui, sempre presente com a gente. Né, eu queria que você deixasse um recado aí pro pessoal, né? Para quem está ouvindo a gente, Claro. né? Deixar a sua mensagem aí e, assim, fique à vontade para Obrigado. falar, tá? Então, A casa é sua. a L-Cred é um parceiro, né, que já está há muito tempo com a Bancobras. A Bancobras ela nasceu há 39 anos. E o propósito dela foi ajudar as pessoas a realizar os sonhos, né? E eu acredito que esse seja o ponto fundamental. Então, você pode sim comprar o seu imóvel, você pode sim conquistar seu carro, você pode sim fazer aquela cirurgia ou aquela viagem, né?
Isso é possível através do consórcio com um custo muito pequeno. Vale a pena você procurar um corretor de forma segura, o consórcio é muito seguro. E faça realmente as perguntas certas e você vai ter a resposta certa e você vai conseguir conquistar aquilo que você procura. Queria agradecer o Wesley aqui, né, o tempo que ele tirou aqui para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, né, do pessoal que está vendo o nosso podcast, o nosso Podcons, que foi preparado justamente para isso. Muito obrigado, Wesley, pela presença. Obrigado, Wesley, pela Obrigado. parceria, pelo suporte, por tudo, viu? Tenho certeza que foi bem esclarecedor. Eu adorei estar aqui. Vamos bom. atrair mais clientes, né, que Legal. possam realmente adquirir os seus bens e realizar o seu sonho. Que esse é o nosso Porque o objetivo. consórcio é... A bola da A vez. bola da vez. Não deixe de deixar o seu like, inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. É isso aí. Something